Continuação da leitura do Livro dos Médiuns, na página 32, questão 16. Os fenômenos espíritas, tanto quanto os fenômenos magnéticos, antes que se reconhecessem as causas, devem ter passado por prodígios. Com todos os céticos, os espíritos fortes e aqueles que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não creem em coisa seja possível no momento em que eles não a compreendem. Eis que todos os fatos, ditos prodigiosos, são objeto das suas zombarias. Com a religião, contém um grande número de fatos desse gênero. Os céticos não creem na religião e daí a incredulidade absoluta, não há mais que um passo. O Espiritismo, explicando a maioria desses fatos, lhe dá uma razão de ser. Vem, portanto, auxiliar a religião, demonstrando a impossibilidade de certos fatos, que por não ter mais caráter miraculoso, não são menos extraordinários. Deus não é nem menor e nem menos poderoso por não ter revogado suas leis. De quantos gracejos as levitações de São Cupertino foram objeto, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato explicado pela lei espírita. Temos sido testemunhas oculares. O Sr. Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, falou repetidas vezes do fenômeno produzido por São Cupertino. Então esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. 17. Ao número de fatos da natureza é necessário colocar em primeiro lugar as aparições, porque são fatos mais frequentes. A de Salete, que divide o próprio clero, não tem para nós nada além de insólito. Seguramente não podemos afirmar que o fato realmente ocorreu, porque dele não temos a prova material, mas é possível, visto que milhares de fatos análogos recentes chegaram ao nosso conhecimento, cremos não somente porque a sua realicidade foi testemunhada por nós, mas porque sabemos perfeitamente a maneira que elas produzem. Quem se reportar à teoria das aparições, que abordaremos mais adiante, verá que os fenômenos se tornam mais simples e mais plausíveis, como uma série de fenômenos físicos que são só prodígios na falta de alguma chave para sua explicação. Quando a sua personagem que se apresentou às pastorinhas, as pastorinhas em Salete, é outra questão. A sua identidade não nos foi demonstrada. Constatamos apenas que uma aparição pode ter ocorrido. O resto é de nossa competência. Cada um pode guardar para si suas convicções. O Espiritismo não tem nada com isso. Dizemos apenas que fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma série de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns desses fatos passavam por miraculosos, encontram uma explicação lógica. Esse é o motivo para não se pesar em negar aquilo que não se compreende. Os fenômenos espíritas são contestados por certas pessoas, precisamente porque parecem sair da lei comum e não podem ser explicados. Deem-lhes a base racional e a dúvida cessará. A explicação nesse século, no qual ninguém confia nas palavras, é então um poderoso motivo de convicção. Também vemos todos os dias pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato, que não viram uma mesa girar e que estão convencidas como nós unicamente porque elas leram e compreenderam. Se só devesse crer o que se vê com os próprios olhos, as nossas convicções se reduziriam a bem poucas coisas. Capítulo 3. O método. Nós vamos entrar agora nesse assunto. Maneira de proceder com os materialistas. Questão 18. O desejo muito natural e louvável de todo adepto é o de fazer os prosélitos. É visando facilitar o seu trabalho que nos propusemos a examinar aqui a marcha mais segura, segundo nós, para atender a essa finalidade, a fim de poupar esforços úteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer conhecê-lo seriamente deve, como condição primeira, dedicar-se a um estudo sério, convencer-se que mais que todas as outras ciências ele não pode aprender brincando. O Espiritismo toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso, devemos encará-lo em suas consequências. A crença nos espíritos forma sua base, mas ela não é suficiente para fazer um espírito esclarecido. Assim como a crença em Deus não é suficiente para fazer um teólogo, Vejamos então como podemos proceder ao ensino para levar mais seguramente a convicção. Que os adeptos não fiquem assustados com a palavra ensino. Não há só o ensinamento dado do alto de uma catedral ou de um púlpito, de uma cátedra ou de um púlpito. Há também aquele simples de conversação. Toda pessoa que procura persuadir outra, seja por meio de explicações, seja por meio de experiências, faz do ensino aquilo que desejamos, que o trabalho traga frutos. Por isso, cremos o nosso dever de alguns conselhos, de onde poderão tirar proveito aqueles que querem se instituir por si mesmos. Encontrarão um meio de chegar mais seguramente e mais prontamente ao objetivo.
19. Acredita-se que para convencer é suficiente mostrar os fatos. Esse parece ser o caminho mais lógico. Entretanto, a experiência mostra que não é sempre o melhor. Vêem-se pessoas os fatos mais evidentes que não convencem de modo algum. Mas por que isso acontece? Vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não é o ponto de partida. É esse precisamente um erro que se cai frequentemente e acarreta o fracasso de certas pessoas. Não sendo os espíritos outra coisa que senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida, então, é a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que seres vivam fora do mundo material quando eles não creem que eles próprios não são mais do que matéria? Como podem acreditar em que os espíritos fora dele não creem terem, se não creem terem em si um em si próprio? Ter em si, né? Em vão se acumularão provas as mais palpáveis, porque não admitem o princípio. Todo o ensino metódico deve proceder do conhecido ao desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Então, da matéria, trate antes de tudo de trazê-lo a observar, de convencê-lo que nele há qualquer coisa que se escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de o tornar espírita, trate de o tornar espiritualista. Para isso é necessário uma ou outra ordem de fatos, um ensino todo especial, o qual é preciso proceder de todos os modos. Falar de espíritos antes que esteja convencido de que ter uma alma é começar por onde deveria terminar. Não se pode admitir a conclusão não se pode admitir a conclusão se não se admite as premissas. Antes de tentar convencer o incrédulo, mesmo por fatos, convém-se assegurar da sua opinião em relação à alma. Quer dizer, se ele crê em sua existência, a sua sobrevivência ao corpo, a sua individualidade após a morte. Se a sua resposta for negativa, será uma perda de tempo, falando-lhes de espíritos. Eis a regra. Não dizemos que não haja exceção, mas deve existir outra razão que o tornará menos refratário. 20. Entre os materialistas é necessário distinguir duas classes. Na primeira, colocamos o que o são por sistema. Para eles, não há dúvida, é a negação absoluta, raciocinada à sua maneira. Para eles, o homem é uma máquina montada, mas que se desarranja e que após a morte resta apenas a carcaça. Felizmente, seu número é restrito. E não constitui de modo algum uma escola altamente declarada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social a vulgoração de tal doutrina. Entendemos o assunto suficientemente no Livro dos Espíritos. Número 47, parágrafo 3 da conclusão. Quando dissemos que a dúvida cessa entre os incrédulos na presença de uma explicação racional, é executar os materialistas radicais, aqueles que negam todo o poder e todo o princípio inteligente fora da matéria. A maior parte se obstina em sua opinião por orgulho, e por amor próprio persistem. Eles persistem apenas de todas as provas contrárias, porque não querem perder a partida. Com essas pessoas, aí nada a fazer, nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade daqueles que dizem, façam-me ver e que eu acreditarei. Há os que são mais francos e dizem, mesmo que eu visse, não acreditaria. 21. A segunda classe de materialistas é bem mais numerosa, porque o materialismo é um sentido antinatural. Compreende aqueles que são por indiferença ou por falta de uma coisa melhor. Não são deliberadamente e o que mais desejam é crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração de relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sobre cores, que a sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. E entre esses, a incredulidade não se apoia em um sistema. Assim, apresente-lhes qualquer coisa racional e as aceitam com ardor. Assim podem nos compreender porque estão mais perto de nós e nem mesmo eles suspeitavam. Como o primeiro que não fale nem de revelação, nem de anjos e nem de paraíso, ele não os compreenderá. Colocando-se sobre o terreno deles, prove-se-lhes que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá em seguida. Tudo é diferente quando a incredulidade não é preconcebida, porque a crença agora não é absolutamente nula. É um germe latente, abafado por ervas daninhas, mas que uma fagulha pode reanimar. É o cego ao qual se devolve a visão e que se sente feliz por se tornar a ver a luz. É o náufrago que se estende à tábua da salvação. É a pessoa que sai da caverna de Platão. Tudo interligado, mano.
22. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, desculpa, gente, é sério. Foi um comentário feliz, não debochado. Há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome. Estes são menos refratários, são incrédulos de má vontade. Esses aí seriam incomodados por crer, por isso perturbaria a tranquilidade dos gozos materiais. Temem ver a condenação de suas ambições, do seu egoísmo e das vaidades humanas das quais fazem a sua delícia. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Quanto a esses, só podemos lamentá-los. 23. Só para lembrar, falaremos de uma quarta classe de incrédulos que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má fé. Esses sabem muito bem o que há de certo no espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Deles nada há a dizer e nem condenam, deles nada há a fazer. Se o materialista puro se engana, a menos que para ele há desculpa de boa fé, pode-se corrigi-lo provando seu erro. Neste último, é um partido formado contra o qual todos os argumentos vêm se quebrar. E o tempo se encarregará de abrir os seus olhos e lhes mostrar, talvez à sua custa, onde estavam seus verdadeiros interesses. Não podendo impedir a divulgação da verdade, serão arrastados pela corrente e com ele os interesses o acreditavam salvaguardar. 24. Além dessa categoria de opositores, há uma infinidade de nuances entre as quais se pode contar com os incrédulos por pusilanimidade. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos, um estudo esclarecido lhes não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhe ensinará que o espiritismo sobre as bases fundamentais da religião respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é dar sentimento religioso a quem não o tem e de fortificar os que andam cambaleando. Depois vem os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Não podemos omitir uma categoria, 25. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos de incrédulos por decepção. Ela compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque provaram desenganos. Então, desencorajadas, elas tudo abandonam e tudo rejeitam. Elas estão no caso daquele que nega a boa-fé porque foram enganados. É ainda um estudo incompleto do espiritismo e de uma falta de experiência. Aquele que é mistificado pelos espíritos é porque ele pede o que não o devem ou que não podem dizer porque não está suficientemente esclarecido sobre a coisa para discernir a verdade da impostura. Muitos, além disso, não veem o espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos são feitos para ler a boa sorte. Os espíritos levianos, zombadores, não perdem a ocasião de se divertirem à custa dele. É assim que anunciam os maridos às solteiras, ao ambicioso, honras, heranças, tesouros escondidos. Daí vêm frequentemente as decepções desagradáveis, às quais o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. Uma classe numerosa, a mais numerosa mesmo, mas que não pode ser colocada entre os opositores é aquela dos vacilantes. Eles são geralmente espiritualistas por princípio. Entre a maior parte, há uma vaga intuição dos princípios espíritas, uma inspiração fácil a qualquer coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. O espiritismo é para eles como um traço de luz, uma claridade que dissipa a neblina, e esses recolhem o espírita com solicitude porque o livra das angústias e da incerteza. 27. Agora, se lançarmos um olhar nas diversas categorias de crentes, acharemos primeiro os espíritas sem o saber. É uma variedade ou uma nuance de classe precedente, sem jamais ter ouvido falar da doutrina espírita. Eles têm o sentimento inato de que grandes princípios daí decorrem, e esse sentimento se reflete em certas passagens dos seus escritos e seus discursos, a tal ponto que os ouvindo se acreditariam completamente iniciados. Acham-se numerosos exemplos nos escritores sagrados e profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas e nos filósofos antigos e modernos. 28. Entre os que um estudo direto convenceu, podemos distinguir: primeiro, aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é para eles uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos de espíritas experimentadores. Segundo, aqueles que se veem no espiritismo
Aqueles que veem no espiritismo mais do que fatos. Eles não compreendem a parte filosófica, admiram a moral que daí decorre, mas não a praticam. A sua influência sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privam de um só prazer. O avaro continua insensível, o orgulhoso todo cheio de si, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã é apenas uma bela máxima, são os espíritas imperfeitos. No livro dos espíritos, a gente fala sobre os espíritos, que eles classificam. Aqui nós estamos classificando os espíritas, os materiais mesmo. Terceiro, aqueles que não se contentam só em admirar a moral espírita, mas que praticam e aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, eles tratam de aproveitar esses custos instantes para caminhar na via do progresso, que só pode elevá-los na hierarquia do mundo dos espíritos, se esforçando em praticar o bem, em reprimir as suas más inclinações. Suas relações sempre seguras, porque a sua convicção os afasta de todo o pensamento do mal. A caridade é a regra de sua conduta. Aí estão os verdadeiros espíritas, ou melhores espíritas cristãos. Quarto, há, enfim, espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se só tomasse o lado bom das coisas. O exagero em tudo é prejudicial. No espiritismo dá uma confiança cega e frequentemente infantil nas coisas do mundo invisível e a faz aceitar demasiado fácil e sem controle o que a reflexão e o exame demonstrariam um absurdo ou impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, ele o ofusca. Essa espécie de adeptos é mais prejudicial do que útil à causa do espiritismo. São os menos próprios a convencer, porque não se confia com razão em seus julgamentos, são enganados facilmente, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar a sua credulidade. Se só eles sofressem as consequências, seria um meio mal. Pior é que, sem querer, dão aos incrédulos que procuram antes as ocasiões de zombar do que se convencer, os quais não deixam de imputar a todo o ridículo de alguns. Isso, sem dúvida, não é nem justo e nem racional, mas sabe-se que os adversários do espiritismo não só reconhecem a sua própria razão, e reconhecer o fundo de que falam é o menor de seus cuidados. 29. Os meios de convicção variam extremamente, segundo os indivíduos. Os que persuadem uns nada produzem sobre outros. Boa, mas calma. Estes são convencidos por certas manifestações materiais, aquele outro por comunicações inteligentes. O maior número pelo raciocínio. Podemos dizer que para a maior parte daqueles que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais extraordinários sejam os fenômenos, quanto mais se afastem das leis comuns, mais encontram oposição. E isso por uma razão simples. Duvida-se de uma coisa que não tenha sanção racional. Cada um encara o seu ponto de vista e o explica à sua maneira. O materialista vê aí uma causa puramente física ou uma trapaça. O ignorante e o supersticioso uma causa diabólica ou sobrenatural, enquanto que uma explicação prévia tem por efeito produzir as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Compreende-se antes de ver, no momento que a possibilidade é reconhecida, a convicção já está quase realizada. Questão 30. É útil procurar convencer o incrédulo obstinado? Dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência em persuadi-lo faz crer em sua importância pessoal e é uma razão para se obstinar ainda mais. Aquele que não é convencido nem pelo raciocínio nem pelos fatos de sofrer ainda a prova da incredulidade. É necessário deixar a providência ou cuidado de encaminhá-lo em circunstâncias mais favoráveis. Muitas pessoas pedem para receber a luz, para que perder seu tempo com alguém que rejeita? Dirija-se aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê, e seu exemplo se multiplicando vencerá mais as resistências que palavras. Ao verdadeiro espírita não faltarão nunca ocasiões de fazer o bem. Existem corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Esta é a sua missão. Aí também encontrará verdadeira satisfação. O espírito está no ar, ele se expande pela força das coisas, porque deixa felizes aqueles que a professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem retinir ao seu redor, entre os seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados a se calarem ou renderem. 31.
Para proceder no ensino do Espiritismo, como se faz em todas as outras ciências, é necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem se produzir, começando pelos mais simples e chegar aos mais complicados. Ora, isso não é possível, porque se não se faz um curso no Espiritismo experimental, como se faz um curso de Física ou de Química? Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade que está quase sempre certo de poder regular os efeitos. No Espiritismo, opera-se com inteligência que gozam de liberdade e nos provam a cada instante que não são submissas aos nossos caprichos. É necessário observar, esperar os resultados e interpretá-lo quando ocorrem. Assim, dizemos abertamente, aquele que se vangloria de obtê-la à vontade só pode ser um ignorante ou um impostor. O espiritismo verdadeiro não se coloca em um espetáculo e nunca subirá aos palcos para exibição. É ilógico supor que os espíritos venham fazer a apresentação sem submeter as perguntas com objeto de curiosidade. Os fenômenos podem mesmo não ocorrer quando se tem necessidade, ou apresentar em uma outra ordem aquela que se deseja. Acrescentamos que para os obter são necessárias pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito segundo a aptidão do indivíduo. Como é extremamente raro, a mesma pessoa que tenha todas as aptidões é uma dificuldade a mais, porque seria preciso ter à mão uma verdadeira coleção de médios, o que não é possível. O meio de evitar-se esse inconveniente é muito simples, é começar pela teoria. Aí, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados, pode-se conhecê-los, compreender a possibilidade, conhecer as condições nas quais eles podem se produzir e os obstáculos que podem encontrar. Qualquer que seja, senão a ordem na qual eles são levados pela circunstância, não tem nada que possa surpreender. Essa marcha oferece ainda uma outra vantagem, a de evitar os desenganos Aquele que quer operar. Prevenindo contra as dificuldades, ele pode se manter em guarda e evitar adquirir a experiência em sua própria custa. Desde que nos ocupamos com o Espiritismo, será difícil dizer o número de pessoas que vêm para nós, entre elas muitas que permaneciam indiferentes ou incrédulas em presença de fatos, os mais patentes que não foram convencidas senão mais tarde por uma explicação razoável. Quantas outras estão dispostas à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, terão sido persuadidas sem nada terem visto, mas unicamente porque elas tinham compreendido. É por experiência que falamos também, que por dizemos que o melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão antes de se dirigir aos olhos. É isso que seguimos nas lições e nos felicitamos por isso. 32. O estudo prévio da teoria tem outra vantagem, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a repercussão dessa ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou bater pode ser levado à zombaria, porque para ele é difícil imaginar que de uma mesa se possa sair outra doutrina regeneradora da humanidade. Notamos aqueles que creem antes de ter visto, mas porque leram e compreenderam, longe de serem superficiais, são, ao contrário, aqueles que refletem mais, dedicam-se mais a fundo do que à forma. Para eles, a parte filosófica é principal, os fenômenos propriamente ditos são um acessório. Eles dizem que mesmo que esses fenômenos não existissem, restaria uma filosofia que resolve problemas insolúveis até os nossos dias. A única que dá do passado, o homem e de seu futuro, a teoria mais racional. Preferem uma doutrina que explique a uma que não explique ou que explique mal. Aquele que reflete compreende muito bem do que se poderia fazer abstração das manifestações e que a doutrina subsistiria. As manifestações vêm corroborar, confirmar, mas elas não são a base essencial. O observador sério não as rejeita. Ao contrário, espera em circunstâncias favoráveis que lhe permitirão disso ser testemunha. A prova disso que falamos é que antes de ter ouvido falar em manifestações, muitas pessoas tinham a intuição dessa doutrina que não fez mais que dar um conjunto às suas ideias. 33. Não é exato dizer àqueles que começaram pela teoria falta de observações práticas. Eles as têm e, pelo contrário, mais valiosas a seus olhos que as produzidas nas experiências diante deles. São fatos numerosos de manifestações espontâneas, das quais falaremos nos capítulos seguintes. Poucas pessoas não as conhecem, ao menos por ouvir dizer. Muitas são as que obtiveram elas mesmas sem ter prestado senão uma medíocre atenção. A teoria tem por efeito dar explicação, e dizemos que esses fatos têm um grande peso
peso, porque se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem a reparação e nem a conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, nem por isso os fenômenos espontaneamente deixariam de existir. O espiritismo tivesse por resultado apenas uma solução racional, já seria muito. Assim, a maioria daqueles que leem previamente refere os princípios a esses fatos que são para eles uma confirmação da sua teoria. 34. Estariam estranhamente equivocados sobre a nossa maneira de ver se supusessem que aconselhamos negligenciar os fatos. É pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que precisamos para isso um trabalho assíduo e de muitos anos de observações, mas desde que os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seria inconsequente contestar-lhes a importância. Agora, sobretudo, que nós fazemos o livro destinado a fazê-los conhecer. Dizemos somente, sem raciocínio, que sem o raciocínio, eles não são suficientes para determinar a convicção que uma explicação prévia, destruindo as prevenções e mostrando que não tem nada ao contrário da razão, dispõe os indivíduos a aceitá-los. Isso é tão certo que sobre 10 pessoas completamente estranhas que assistirão a uma sessão de experimentação, seja ela mais satisfatória no ponto de vista dos adeptos, há 9 que sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque experiências não terão respondido à sua expectativa. Ocorrerá ao contrário, com as que puderam informar-se dos fatos, um conhecimento teórico antecipado. Para elas é um meio de controle, mas nada as surpreende, nem mesmo o insucesso, porque sabem em quais condições os fatos se produzem e que é necessário não pedir o que eles não podem dar. O conhecimento prévio dos fatos dá condições de se tornar o conhecimento de todas as anomalias, mas, por outro lado, lhe permite perceber os inúmeros detalhes, nuances muito delicadas, que são para elas meios de convicção e que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos levam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão as pessoas possuindo preparatórios suficientes para compreender aquilo que aí se faz, persuadidas que as outras aí prenderiam seu tempo ou fariam perder o nosso. 35. Aqueles que querem adquirir esses conhecimentos preliminares, pela leitura das nossas obras, eis a ordem que aconselhamos. O que é o Espiritismo? Que nós temos aqui no canal já publicado inteiro. Essa brochura, de uma centena de páginas, é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita e há um golpe de vista geral que permite abranger o conjunto sobre um quadro restrito. Em poucas palavras, vê-se o objeto e pode julgar o seu alcance. Aí se encontram as respostas principais às questões ou objeções que são naturalmente dispostas a fazer outras pessoas estranhas. Essa primeira leitura, que pede pouco tempo, é uma introdução que facilita mais o estudo aprofundado. O Livro dos Espíritos está no canal, como eu disse anteriormente, porque se você estiver chegando por esse vídeo, você pode procurar lá nos livros, ele já está todo publicado, inclusive ele é todo classificado pelas páginas, está tudo certinho, você pode ler do começo, ouvi-lo do começo ao fim. Voltando. O que é o Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos também, vai falar aqui agora, que está também já todo publicado. Você pode seguir a sequência, a gente já tem livros. Estou publicando todos os livros que estão sendo lidos. O Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, ditada pelos próprios espíritos com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Trata-se do destino do homem desvelado, a iniciação à natureza dos espíritos e os mistérios da vida do além. Lendo, compreende-se que o espírito tem um objetivo sério, não é um passatempo frívolo. Perdão, eu vou corrigir isso aqui, porque eu também estou aprendendo muita coisa. Sim, somos nós. Nós estamos publicando o todo. Terceiro, o Livro dos Médiuns, que é esse que nós estamos agora. Ele é destinado a orientar na prática das manifestações pelo conhecimento de meios mais apropriados para se comunicar com os espíritos. E é um guia seja para o médium, seja para os evocadores e de complemento o Livro dos Espíritos. Nós lemos eles todos diretos, depois nós vamos fazer as leituras combinadas de estudo, isso mais pra frente. Primeiro nós vamos publicar as obras, só aguardar. Quarto, a Revista Espírita, que será a nossa próxima leitura. É uma coleção variada de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam o que é dito nas 2 obras precedentes, que representam a sua aplicação. A leitura pode ser feita ao mesmo tempo em que das outras obras, mas será mais aproveitável e mais inteligível depois da leitura de O Livro dos Espíritos.
Então, se você está chegando por esse vídeo aqui, eu aconselho que você volte lá no livro que é o Espiritismo, assista todo o livro, depois assista o Livro dos Espíritos, passe por esse, vem acompanhando desde o início. Não demora muito não, viu? Uma leitura boa, muito gostosa. Isso é o que nos concerne. Aqueles que o querem tudo conhecer numa ciência, deve-se necessariamente ler tudo que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais. Não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler contra e a favor, os críticos tanto quanto os apologias, iniciar-se nos diversos sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sobre esse assunto, não economizamos e nem criticamos obra nenhuma, não querendo influir em nada sobre a opinião que se pode formar. Levando a nossa pedra ao edifício, tornamos aos nossos lugares nossas fileiras. Nos cabe ser juízes e parte, e não temos ridícula pretensão de ser o único a dispensar a luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal e o verdadeiro do falso. Aqui, nessa parte da espiritualidade, nós vamos ler, depois desses livros, muitos. Então, se alguém quiser sugerir, passando, já tem alguns aqui que eu estou separando, que já eram para ser lidos, então eu vou ler com vocês. E aí a gente vai estudando junto. Capítulo 4. Sistemas. 36. Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou melhor dizendo, quando se renovaram nesses últimos tempos, os primeiros sentimentos que os suscitaram foi a dúvida sobre a sua realidade, ainda mais sobre a sua causa. Quando foram averiguados por testemunhas irrecusáveis e por experiências que cada um podia fazer, ocorreu que cada pessoa interpretou à sua maneira, segundo as suas ideias pessoais, suas crenças e suas prevenções. Daí, muitos sistemas que a observação mais atenta deve reduzir a seu justo valor. Os adversários do espiritismo acreditam encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os espíritas, mesmo que os primeiros passos de toda ciência nascente, são necessariamente incertos, até que o tempo tenha permitido a reunião e a coordenação dos fatos e possa lhe fixar a meta. À medida que os fatos se complementam e são mais observados, as ideias prematuras se desfazem e a unidade se estabelece, pelo menos sobre os pontos fundamentais, se não forem todos os detalhes. Foi isso que se deu com o espiritismo. Ele não podia escapar à lei comum e devia, mesmo que por sua natureza, que se prestar mais que qualquer outra coisa à diversidade das interpretações. Pode-se dizer mesmo a esse respeito que foi mais rápido que outras ciências mais antigas. A medicina, por exemplo, que divide ainda os maiores sábios. 37. Numa ordem metódica, para seguir as marchas progressivas das ideias, convém colocar na frente aqueles que achamos sistemas negativos ou sistemas de negação, aqueles dos adversários do espiritismo. Refutamos as objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, bem como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. Seria supérfluo voltar ao assunto e nos limitaremos a recordar em 2 palavras os motivos sobre os quais se fundam. Os fenômenos espíritas são de 2 espécies, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, pela razão que não se admitem nada fora da matéria, entende-se que eles neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam sobre o seu ponto de vista e os seus argumentos podem se resumir nos sistemas seguintes. 38. Sistema de charlatanismo. Entre os antagonistas, muitos atribuem esses efeitos à esperteza pela razão, que alguns podem ser imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em mistificados e todos os médiuns em trapaceiros, sem considerar a posição, o caráter, o saber e a honorabilidade das pessoas. Se ela merecesse uma resposta, diríamos que certos fenômenos da física são imitados pelos prestigiadores e que isso nada prova contra a ciência, e há pessoas cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e seria necessário ser desprovido de toda educação e urbanidade para ousar vir-lhes dizer que eles são cúmplices de charlatanismo. Num salão respeitável, um senhor que se dizia muito educado permitiu-se fazer uma observação semelhante. A dona da casa disse-lhe: Senhor, já que não está satisfeito, devolveremos o seu dinheiro à porta, e com um gesto indicou-lhe a saída. Mas devemos concluir, daí que nunca houve abuso? Para crer nisso, seria necessário admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não abusariam do espiritismo?
O mau uso se faz uma coisa e não pode prejulgá-la. Podemos considerar a boa-fé das pessoas pelos motivos que as fazem agir. Onde há especulação, não há motivo para charlatanismo. 39. Sistema de loucura. Alguns, por condescendência, querem afastar a suspeita de fraude e acreditam que aqueles que não fraudam são enganados por eles próprios, o que equivale a chamá-los de imbecis. Quando os incrédulos são menos notados, são menos maneirosos, dizem simplesmente que se está louco, atribuindo a si, sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Aí está o grande argumento daqueles que não têm boas razões para apresentar. Assim, esse modo de ataque se tornou ridículo pela força e pela banalidade, e não merece que se perca tempo em contestá-lo. Os espíritas nem se comovem mais com ela. Tomam bravamente seu caminho e se consolam ao pensar que tem por companheirismos de infortúnio muita gente cujo mérito é incontestável. Com efeito, é necessário convir que essa loucura, se loucura há, tem caráter bem singular. É que ela atinge de preferência a classe esclarecida, entre a qual o espiritismo conta com a maioria de seus adeptos. Se entre esse número se encontram algumas excentricidades, eles não provam mais contra a doutrina do que os loucos religiosos contra a religião. Os loucos melômanos, vamos ver o que é isso. Essa eu não conhecia. Melomaníaco. Depois a gente, alguns aí pode me falar, por favor. Os melômanos do... Me perdi aqui, peraí. Os melômanos contra a música e os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias encontraram fanáticos exagerados, e é preciso ser bem obtuso para confundir o exagero de uma ideia com a própria ideia. Para outras explicações sobre o assunto, reveja a nossa brochura do que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, a introdução em parágrafo 15. 40. Sistema de alucinação. Uma outra opinião menos ofensiva, pois tem uma pequena colocação científica, consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão dos sentidos. Assim, o observador teria boa fé, mas acreditaria ver o que não vê. Quando ele vê uma mesa se levantar e se manter no espaço sem ponto de apoio, a mesa não teria se mexido do lugar. Ele a vê no ar por uma espécie de miragem, um efeito de refração, como aquele que faz um astro ou um objeto na água, fora de sua posição real. Isso a rigor seria possível, mas aqueles que testemunharam esse fenômeno puderam constatar o isolamento passando sobre a mesa suspensa, o que lhe parece difícil se ela não tiver deixado o sono. Por outro lado, ocorreu muitas vezes de a mesa se quebrar e cair. Diriam que isso é também um efeito de óptica? Uma causa fisiológica bem conhecida pode, sem dúvida, fazer com que se veja girar uma coisa que não se mexe, ou que não sintamos rodar quando estamos imóveis. Mas quando muitas pessoas em torno de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que é difícil segui-la, e em algumas dessas pessoas são jogadas por terra, será que todas as tomadas de vertigem como um bêbado crê ver-se passar diante dele? 41. Sistema do músculo estalante. Se assim for para a visão, seria a mesma coisa para a audição. Mas, quando as pancadas são ouvidas por toda uma assistência, não se pode atribuí-las a uma ilusão. Afastamos bem entendido toda a ideia de fraude. Suponhamos que uma observação atenta constatou que elas não são devidas, e nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu-lhe uma explicação decisiva, segundo ele. A causa está nas contrações voluntárias e involuntárias do tendão do músculo pequeno perônio. Ele entra no assunto com detalhes anatômicos mais completos, para demonstrar por qual mecanismo esse tendão pode produzir esses ruídos, imitar as batidas de tambor e mesmo executar as melodias ritmadas, de onde ele conclui que aqueles que creem ouvir bater golpes em uma mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato não é novo, e, infelizmente, para o autor dessa pretexta descoberta, sua teoria não pode explicar todos os casos. Digamos precisamente, aqueles que gozam de singular faculdade de fazer estalar a vontade do seu músculo perôneo ou algum erro e tocar as melodias por esse meio. São as pessoas excepcionais, enquanto a de fazer estalar as mesas é muito comum e os que possuem só muito raramente possuem aquela. Que a possuem só muito raramente possuem aquela.
Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu-se de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada da mesa pode aí produzir vibrações sensíveis ao toque, como esse ruído que se pode reproduzir à vontade dos assistentes em diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no teto, etc. Como, enfim, a ação desse músculo pode se estender a uma mesa que ninguém toca e fazê-la mover-se. Essa explicação, se houver uma, só se refere ao fenômeno dos golpes, mas ela não invalida todos os outros meios de comunicação. Concluímos, então, que ele julgou sem ter visto tudo ou visto com atenção. É lastimável que os homens de ciência se apressem em dar explicações sobre quando estamos imóveis, mas quando muitas pessoas em torno de uma mesa são arrastadas... Não, peraí, sobre quando... Perdão, gente, eu confundi e voltei ali no começo da página. É lastimável que homens de ciência se apressem em dar explicações sobre o que eles não conhecem e que os fatos podem desmentir. Seu próprio saber devia torná-lo mais ponderado em seus julgamentos, tanto mais quanto é certo esse saber lhe amplia os limites do desconhecido. 42. Sistemas das causas físicas. Aqui, saímos dos sistemas da negação absoluta. A realidade dos fenômenos estando evidenciada, o primeiro pensamento que naturalmente vem ao espírito daqueles que o reconheceram é atribuir o movimento ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Em uma palavra, a uma causa roda física e material. Essa opinião não tinha nada de irracional e teria ter prevalecido se os fenômenos limitassem os efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Ela era, em certos casos, o aumento de potência em razão do número de pessoas. Cada uma delas poderia ser considerada um dos elementos de pilha elétrica humana, o que se caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos. É a possibilidade da explicação de todos os fatos. Se um único fato vem contradizê-la, é porque é falsa, incompleta ou arbitrária. Foi o que não demorou a ocorrer aqui. Esses movimentos e esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo uma vontade e respondendo ao pensamento. Deveriam, pois, ter uma causa inteligente. Assim que o efeito cessou de ser puramente físico, a causa por isso mesmo deveria ter outra fonte. Também o sistema de ação exclusiva de um agente material foi abandonado e não é encontrado, senão os que julgam a priori sem terem visto. O ponto principal é então constatar a ação inteligente e é por meio dele que se pode convencer aquele que se quiser dar ao trabalho de observar. 43. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou que se pudesse ser a do médium dos assistentes, que se refletissem como a luz ou as ondas sonoras. Isso seria possível e só a experiência poderia dar a última palavra. Em primeiro lugar, notemos que esse sistema afasta completamente a ideia puramente materialista, pois as que da inteligência os assistentes pudessem produzir por via indireta, e é necessário admitir o homem, em princípio, fora do organismo. Se o pensamento manifestado tivesse sido sempre dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Ora, o fenômeno mesmo reduzido, essa proporção não é o mais alto interesse? O pensamento repercutido em um corpo inerte, traduzindo-se pelo movimento e pelo ruído, não é uma coisa notável? Não havia aí o que se picaçasse a curiosidade dos sábios? Por que então desdenharam os fatos que eles se esgotam na pesquisa de uma fibra nervosa? Só a experiência poderia concordar ou discordar dessa teoria, e a experiência a condenou, porque ela demonstra a cada instante pelos fatos mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não apenas estranho aos assistentes, mas que frequentemente lhe é inteiramente contrário. A experiência vem contradizer todas as ideias preconcebidas, desfazer todas as previsões. Com um efeito, quando penso branco e me respondem preto. É difícil acreditar que a resposta vem de mim. Todavia, apoia-se em alguns casos de identidade entre o pensamento manifestado e dos assistentes. Mas que isso prova, se não que os assistentes podem pensar com a inteligência que se comunica, não foi dito que deve ser sempre de opinião oposta? Quando na convenção o interlocutor emite um pensamento igual ao seu, dir-se-ia por isso, por acaso, que ele o tirou de você? São suficientes alguns exemplos contrários bem constatados para provar que essa teoria não pode ser absoluta. Como explicar para a reflexão do pensamento? A escrita foi feita por pessoas que não sabem escrever, as respostas da mais alta importância filosófica obtidas por pessoas iletradas, e aquelas dadas a perguntas formuladas mentalmente ou numa língua desconhecida do médium, e mil outros fatos que não podem deixar dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião contrária só pode ser o resultado de um defeito de observação. Se a presença de uma inteligência estranha é provada moralmente pela natureza das respostas, ela é o materialmente pelo fato e a descrita direita, quer dizer, da escrita obtida espontaneamente, sem caneta nem lápis e sem contrato.
Sem contato, não obstante a todas as precauções tomadas para se garantir de todo ardil, o caráter inteligente do fenômeno não seria contestado. Então, há uma coisa a mais que apenas há uma coisa mais que apenas uma ação fluídica. Além disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, fora de toda expectativa e de toda pergunta formulada, não permite ver nele o reflexo do pensamento dos assistentes. O sistema do reflexo é muito descortês em certos casos. Quando em uma reunião de pessoas honestas surge inopinadamente uma dessas comunicações revoltantes de grosseria, seria fazer mau juízo dos assistentes. Pretende que ela viesse de um deles. Cada um se apressaria em repudiá-la. 44. Sistema da alma coletiva. Perdão. Ver o livro dos médios, introdução, parágrafo 16. Isso na 43. 44. Sistema da alma coletiva. É uma variante precedente. Segundo o sistema, só a alma do médium se manifesta, mas ela se identifica com a de muitos outros vivos precedentes e ausentes e forma um todo coletivo reunindo as aptidões, a inteligência, o conhecimento de cada um. Ainda que uma brochura na qual a teoria seria exposta de intitulada A Luz, ela nos pareceu de um estilo muito obscuro. Confessamos que pouco compreendemos e só falamos nisso para registrá-la. Além de tudo, é como muitas outras, uma opinião individual que fez poucos adeptos. Ematir-psé é o nome que toma o autor para designar o ser coletivo que ele representa. Ele toma por epígrafe. Nada há de oculto que não deva ser revelado. Essa proposição é evidentemente falsa, porque há muitas coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria aquele que o pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. 45. Sistema sonambúlico. Esse sistema teve mais partidários e ainda conta com alguns. Como precedente, admite que todas as comunicações inteligentes têm sua fonte na alma ou espírito do médium, a fim de explicar a sua aptidão para tratar de assuntos fora de seu conhecimento. Em vez de supor nele uma alma múltipla, atribui essa aptidão à superexcitação momentânea das faculdades mentais, uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve a sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas basta ver operar a maioria dos médios para se convencer de que ele não pode resolver todos os fatos e que forma a execução e não a regra. Poderia ser assim se o médium tivesse sempre a aparência de um inspirado ou de um estácito, aparência que poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a menor consciência do que obtém, sem a menor emoção, sem se preocupar com o que faz, tudo isso olhando em volta, rindo e falando de uma e outra coisa, concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende de que dela faça escrever, a não ser não faça escrever aquele que não sabe escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por golpes batidos ou com a ajuda de uma prancheta ou uma cesta. Veremos no curso dessa obra que para que se deve a influência dos médios, mas os fatos ou a inteligência estranha que se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos, tão evidentes, que não deixam dúvida a respeito. O erro da maior parte do sistema, parecido do começo a respeito. O erro do começo do espiritismo é ter tirado as conclusões gerais de alguns fatos isolados. Vou ler novamente. O erro maior da parte dos sistemas agressivos do começo do espiritismo é ter tirado conclusões de alguns fatos isolados. 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Aqui entramos com outra ordem de ideias. Sendo constatada a intervenção de uma inteligência estranha, trata-se saber de qual é a natureza dessa inteligência. O meio mais simples é perguntar-lhe, mas certas pessoas não encontram aí uma garantia suficiente e não quiseram ver todas as manifestações senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podem se comunicar, embora esse sistema tenha poucos adeptos hoje, gozou por certo tempo de algum crédito, pelo caráter mesmo daqueles que procuravam fazê-lo prevalecer. Assinalaremos que os partidários do sistema demoníaco não devem ser considerados entre os adversários do espiritismo, bem ao contrário, que os seres que se comunicam, sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, podia não parecer impossível quando se olhava os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas depois que se sabe que os espíritos são almas daqueles que vieram, ele perdeu todo o seu prestígio e toda a sua verossimilância. Porque a consequência seria todas essas almas... Porque a consequência seria que se todas essas almas são demônios, fossem elas de um pai, de um filho ou de um amigo, que nós mesmos, morrendo, nos tornaremos demônios.
fossem elas de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornaremos demônio. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será bem difícil persuadir uma mãe de que a criança querida que ela perdeu e que vem lhe dar provas de afeição é de identidade após a morte, seja um suposto Satanás. É verdade que entre os espíritos há muitos maus, que não valem mais do que aqueles denominados demônios, por uma razão bem simples. É que há homens muito maus e que a morte não os torna imediatamente melhores. A questão é saber se são os únicos que podem se comunicar. As pessoas que assim pensam, dirigimos as seguintes perguntas. Primeiro, há bons e maus espíritos? Segundos, Deus é mais poderoso que os maus espíritos ou demônios, se quiseres chamá-los assim? Afirmar que só maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se é assim, das duas uma. Ou isso tem lugar pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, é que os mais espíritos são mais poderosos que ele. E se é por sua vontade, porque na sua bondade não permitiria aos bons para contrabalancear as influências dos outros. 4. Que as provas que temos da impossibilidade de os bons espíritos se comunicarem, quando apresentamos a sabedoria de certas comunicações, dizem que o demônio usa todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria, mas admite-se que a ignorância possa camuflar a verdadeira sabedoria e uma má natureza camuflar a verdadeira virtude, sem deixar de aparecer a fraude? Sexto, se só o demônio se comunica sendo inimigo de Deus e dos homens, por que ele se recomenda orar a Deus, submeter-se à sua vontade, sofrer sem reclamar das vicissitudes da vida e não ambicionar nem as honras nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máquinas do Cristo, em uma palavra, de fazer de tudo o que é necessário para destruir o seu império? Se é o demônio que dá tais conselhos, temos de convir que ardiloso como é, se mostra bem desajeitado ao fornecer armas contra si próprio. Sétimo, desde que os espíritos se comunicam, é porque Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite uma para nos provar e outras para nos aconselhar o bem? 8. Que pensarias de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que afastasse dele, que lhe interditasse ver pessoas e que pudessem desviá-lo do mal? Um bom pai não faria isso. Como pensar que Deus é a bondade por excelência, fizesse menos que o homem? 9. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e outros santos nas aparições, visões, comunicações orais. Essa crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Acreditamos que certas pessoas tenham professado essa teoria de boa-fé. Cremos também que o fizeram para evitar de se preocupar com essas coisas, por causa das más comunicações que todos podem receber. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram assustar como se faz uma criança. Não toque nisso, porque isso queima. A intenção pode ser louvável, mas não atinge o objetivo. A proibição só excita a curiosidade, e o medo do diabo tolhe bem poucas pessoas. Querem vê-lo como seria feito e ficam atônitos de não achá-lo feio como supunham. Não se poderia também encontrar outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Há pessoas que acham que todos aqueles que não são da sua opinião estão errados. Aqueles que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio não estariam com medo de não se acharem os espíritos de acordo com que eles em todos os pontos muito destruir o seu império? Se é o demônio que lhe dá tais conselhos, temos de... Peraí. De novo, eu errei. Olha só. Aqueles que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio não estariam com medo de não se acharem os espíritos de acordo com que eles, em todos os pontos, muito mais do que nos tocam aos interesses desse mundo do que aos do outro, não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los a uma maneira terrível. Mas esse meio não deu bons resultados. Assim como os outros, o outro medo do ridículo é grande e deixam-se as coisas correrem. O muçulmano que ouvisse um espírito falar com certas leis do Corão pensaria certamente que é um mau espírito. Mesmo ocorreria com o judeu em relação a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos afirmar que o espírito que se comunicava não podia ser senão o diabo, porque ousava pensar diferente dele sobre o poder temporal. Se bem que do resto só pregasse a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas desse mundo, todas as máximas ensinadas pelo Cristo.
Os espíritos são as almas dos homens, e os homens não são perfeitos. Daí resulta que os espíritos igualmente imperfeitos, cujo caráter se reflete nas comunicações. É um fato incontestável que há espíritos maus, auspiciosos e profundamente hipócritas, contra os quais se deve atender em guarda, mas pelo fato de encontrarmos no mundo homens perversos é razão para fugir de toda a sociedade? Deus nos deu a razão, e julgando para apreciar os espíritos tanto quanto os homens, o melhor meio de se prevenir contra os convenientes é que na prática do espiritismo que se pode apresentar não é interditá-lo, mas de esclarecê-lo. Um temor imaginário só se impressiona um instante e não perturba todo mundo. A realidade claramente demonstrada é compreendida por todos. 47. Sistema otimista. Ao lado dos sistemas que veem os fenômenos são só a ação dos demônios. Há outros que só veem a ação dos bons espíritos. Supõem que a alma livre da matéria nenhum véu existe, e mais para ela deve ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Sua confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres no mundo invisível, que tem sido para muitos a fonte de decepções, e aprenderão a própria causa a desconfiar de certos espíritos, como também de certos homens. 48. Sistema unispírita ou monoespírita. Uma variedade do sistema otimista consiste em se crer que só um espírito que se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o protetor da terra. Quando se vê em comunicações de mais baixa trivialidade e de uma grosseria revoltante, marcadas de malevolência e maldade, seria uma profanação e uma maldade supor que elas pudessem emanar o espírito do bem por excelência. Ainda que se aqueles nisso creem, só tivessem recebido comunicações irrepreensíveis, se entenderia a ilusão, mas a maioria concorda em ter tido algo muito mais, o que eles... Mas a maioria concorda em ter tido algumas muito más. O que eles explicam dizendo é que uma prova que o bom espírito lhe faz sofrer, ditando-lhes coisas absurdas, assim enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas boas para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e que ele pode dizer coisas más para pô-los à prova. Entre essas duas opiniões são contrárias quem decidirá? O bom senso e a experiência, porque é impossível que aqueles que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo completamente. Quando se lhes adverte, com os casos de identidade, que atestam a presença dos parentes, amigos ou conhecidos pelas manifestações escritas, visuais ou outras, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo uns e o Cristo segundo outros, que toma todas as formas. Mas não nos dizem que por outros os espíritos não podem se comunicar, com o qual objetivo o espírito da verdade viria enganar, apresentando-se sobre as falsas aparências, abusar de uma pobre mãe, fazendo-a crer mentirosamente que ele é o filho por quem ela chora. A razão recusa-se admitir que o Espírito Santo entre todos prestes a representar semelhante comédia. Além disso, negar a possibilidade de toda outra comunicação não é tirar ao espiritismo o que ele tem de mais suave, a consolação dos aflitos? Digamos simplesmente que tal sistema é irracional e não pode resistir a um exame sério.